Bem, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o pensamento sociológico e como é que ele surge, né? Então a gente vai tomar aqui as teses principais do pensamento clássico e nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias básicas dos pensadores. Para isso, a gente vai tentar abordar, digamos assim, por pequenas teses, aquilo que eles pensam. Bom, o primeiro grande pensador que nós vamos trabalhar é o Durkheim. Durkheim, como a gente já comentou em algum momento, que ele é um pensador que está muito vinculado à tradição positivista. E essa tradição positivista, ela tem como objetivo fazer um estudo da sociedade a partir das suas estruturas básicas, como se pensasse a sociedade como um grande organismo funcionando, ou como se o sociólogo pudesse observar a sociedade a partir do microscópio e observar pela lente do microscópio como funciona a sociedade. Tá? E ele tem algumas grandes obras, como vocês podem ver aqui, tanto a questão do suicídio, as regras do método sociológico. Também nessa obra das regras do método sociológico nós vamos encontrar as teses principais, porque ali ele define o que é fato social, ali ele define coesão, que são os conceitos básicos para todo o trabalho. Daí ele vai desenrolar a ideia de solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Mas vamos lá, vamos tentar desmembrar um pouquinho aqui. Bom, como vocês podem ver, ele vai falar um pouquinho sobre os problemas que ele vai enfrentar. A densidade social, né? Vocês podem dar uma observada ali. E a questão da solidariedade social, né? Bom, do que ele está falando aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor? Ele está falando sobre o aumento da população, ele vai estar, nesse sentido, trabalhando com as teses malthusianas, a ideia de um contexto populacional aumentado, né? E principalmente com o problema da urbanização. Ou seja, é uma sociedade que está se modernizando, cada vez mais urbana. Por outro lado, ele está trabalhando também aqui com as questões de organicidade, digamos assim. Então, o que mantém um grupo unido? A primeira questão é essa cola social, o Durkheim vai chamar de coesão. A coesão, essa unidade, essa identidade do grupo, ela vai ser estabelecida a partir de dois elementos básicos. O primeiro elemento básico é a questão da legalidade, ou seja, toda a cola social acontece a partir da sua estrutura legal, de como ela digamos assim, registrada. Por outro lado, nós também temos a coesão moral, que nada mais é do que a organização da sociedade a partir de princípios morais, aquelas regras que não estão escritas, né? Então até a gente pode colocar como exemplo, eu faço parte de um grupo não formalizado de pessoas, e de repente eu vou ser convidado para fazer uma determinada situação que eu não gosto. Meu grupo vai me chamar na sexta-noite para assistir filme de terror. Eu não gosto de filme de terror, eu desconsidero o convite. E aí o que acontece? O grupo vai me chamar uma vez, vai me chamar duas vezes, vai me chamar três vezes. Na quarta vez não há mais essa questão de coesão. Então eu vou ser automaticamente colocado de lado dentro do grupo, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? É que para cada tipo de ação, nós vamos ter uma espécie de reação. Por isso, a ideia de que a sociologia, no princípio, se vincule muito com a física, né? Então, por exemplo, a ideia de que a questão da coesão vai levar a sanções. Porque a coesão, ela trabalha com um tipo de consciência, ou seja, se eu tenho consciência do grupo, se eu tenho consciência da necessidade do grupo e trabalho de forma a manter a organicidade do grupo, eu estabeleço um princípio de solidariedade orgânica. Do outro lado, se me é necessário a imposição de certas regras, a imposição de certas normas,
e aí tem todo o caráter legal da coesão. Eu estabeleço um princípio de solidariedade mecânica, ou seja, é quando eu, pela regra, sou imposto a determinados tipos de trabalho, a determinados tipos de comportamento, mais do que trabalho, e por isso estabeleço aqui uma consciência de, de necessidade, digamos assim, uma necessidade vinculada a essa regra, a esse princípio de coesão. Bom, agora, outros dois pontos. Vamos dar uma observada aqui, né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a diferenciação social e a anomia social, né? Bom, diferenciação social. Diferenciação social é todo aquele trabalho que a gente tem, todo aquele aumento da divisão de trabalho, principalmente vinculado à questão, digamos assim, do nível que nós desenvolvemos das consciências, dos princípios de solidariedade que nós falávamos antes. Então, isso pode levar a uma espécie de anomia social, ou seja, traduzindo isso, eu não me encaixo. Eu não me encaixo. Então aí até vai estar vinculado isso ao grande trabalho dele sobre o estudo do suicídio, né? Eu não me encaixo. E por outro lado, nós temos aqui também a ideia de diferenciação social, né? Ou seja, digamos assim, como eu posso me encaixar? Me encaixar aonde ou não me encaixo aonde? Na sociedade, né? Então, diante desse estudo que o Durkheim vai estabelecer, a gente precisa ter muita clareza de que o que ele está medindo? Ele está medindo o comportamento das pessoas. Ele não está medindo a consciência moral, ele não está medindo intenções, mais do que isso. Ele estabelece conceitos para classificar o comportamento das pessoas. E, claro, ele vai fazer isso a partir do princípio estabelecido lá no método sociológico, que é o que é fato social. Esse é o objeto de estudo dentro da característica sociológica ou da sociologia que ele estabelece, tá? Bom, segundo grande autor que nós vamos ter que vincular aqui é o Max Weber. Max Weber, né? Ele tem obras aqui bem importantes como a Economia e Sociedade, né? A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que é uma outra obra fundamental para entender a ideia de tipologia dentro da sociologia weberiana. O que marca o pensamento desse sujeito diferente do que foi o pensamento durkheimiano? Enquanto Durkheim pensa de uma forma, digamos assim, mais objetiva a sociedade, o Max Weber vai pensar isso de uma maneira um pouco mais subjetiva. Ou seja, ele vai levar em conta aquilo que Weber vai chamar de capacidade racional, ou que mais tarde os continuadores da sociologia weberiana, na nossa sociologia mais contemporânea, vão chamar de racionalidade. Né? Ou seja, é a razão posta num princípio de prática, né? De uma pragmática de ações. Bom, o que o Weber vai estabelecer como princípio? Ele vai tentar medir as maneiras como nossa racionalidade é aplicada na sociedade. Né? As maneiras. Então, como a minha racionalidade, quais são as maneiras como a minha racionalidade pode produzir influência dentro da sociedade? Por isso, o grande conceito básico do Max Weber é a questão da ação social. Ou seja, se por um lado eu com Durkheim vejo uma sociedade que, digamos assim, é observada pelo microscópio, aqui o Weber vai falar sobre uma sociedade que digamos assim, pensada a partir daquilo que eu posso fazer, certo? E a ação social visa descrever exatamente isso, ou seja, o quanto eu sou capaz de influenciar alguém ou alguma coisa, uma instituição, por exemplo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, o princípio de ação social, né? O que a ação social nos diz? A sociologia visa o estudo do sentido que os indivíduos e grupos atribuem. E qual que é a metodologia que o Weber vai estabelecer? É uma metodologia que ele chama de compreensiva. Bom, o que é metodologia compreensiva? É essa ideia de estabelecer tipos, modelos
que possam ser estudados. Modelos que sejam, digamos assim, capazes de representar a minha racionalidade, ou seja, o jeito ou a forma como eu penso. Então, por exemplo, para quem estuda arquitetura, se olhar a forma como é feita a arquitetura italiana, é diferente da forma como é feita a arquitetura alemã, por exemplo. Então, a arquitetura é um modelo de racionalidade, é um tipo, certo? Bom, eu poderia falar, por exemplo, o conceito. Conceito também é um tipo, porque o conceito muda. Ele tem, digamos, como fala o historiador das ciências, o Thomas Kuhn, o conceito tem prazo de validade, né? Ele tem um tempo e um espaço específico. Então, como o conceito tem um tempo e espaço específico, isso me permite compreender a maneira como a sociedade interage com a realidade a partir daquele conceito. Basta ver a obra do Max Weber, que ele chama a atenção para o conceito de vocação. A ética protestante e o espírito capitalista é um estudo sobre a vocação, ou seja, como os protestantes entendem o conceito de vocação e como esse conceito é capaz de estimular ou até proporcionar o desenvolvimento do capitalismo. Essa é a questão. Bom, vamos tentar traduzir isso de uma maneira mais simples. O que o Weber percebeu? Ele percebeu que o conceito de vocação era aquele conceito que determina o dom que o sujeito recebe de Deus. Ou seja, o sujeito lá tem o dom de ser marceneiro, né? Então, para o protestante, quanto mais ele exercita esse dom, mais próximo de Deus ele se torna. Só que no mundo, na sociedade prática, quanto mais ele exercitar, por exemplo, o dom da marcenaria, mais produtos ele vai ter. Bom, e quanto mais produtos ele tiver, mais dinheiro, mais produção, mais comércio ele vai conseguir desenvolver. Por isso, o Weber estabelece uma relação muito objetiva entre o conceito de vocação e o desenvolvimento que o capitalismo precisa e tem vinculados a esses grupos de protestantes. Então, essa teologia da graça ela é interessante porque ela proporciona para o sujeito então um processo maior de desenvolvimento, e aqui bem específico, financeiro, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, a ideia então de racionalidade, né? É o processo pelo qual o movimento da ação social são crescentemente orientados ao cumprimento de regras formais e os tipos de dominação, certo? Bom, o que nós temos com isso? O que nós podemos perceber com isso? Bom, primeiro, a racionalidade é aquilo que a gente já tinha comentado, a ideia de como eu posso causar influência em alguém. Agora, a ideia de dominação são conceitos específicos que o Weber usa, não o Durkheim, né, que o Weber usa, para a gente poder estudar o comportamento específico da pessoa. Então, por exemplo, o que ele está tentando mostrar aqui? São os princípios de liderança. Como cada sujeito lidera o quê? Tá? Então, a ideia de liderança carismática, a ideia de liderança dominadora, a ideia de liderança mediadora. São processos nos quais, dentro das comunidades, o Weber vai conseguir perceber essa, digamos assim, maneira que a racionalidade se tipifica para poder ser estudado. E vejam como ele tem um vínculo muito com a ideia digamos assim, da história, né? O Weber vai fazer um discurso chamado da vocação, onde ele vai mostrar um pouco essa questão da tipificação das ações dentro dos grupos e vai falar sobre uma liderança autoritária. Nós estamos aí em plena Segunda Guerra Mundial e ele vai tentar fazer esse discurso para a academia, mas ele é impedido pelos soldados da SS nazista. Porque, claro, ele usa como exemplo o Hitler, né? Bom, seguindo um pouquinho, agora falar um pouquinho sobre o terceiro grande modelo da sociologia clássica, né? Que é Karl Marx. Bom, alvo de tantas controvérsias, Marx é o cara que vai estabelecer uma dinâmica um pouco diferente de todas as outras.
Se nós compararmos com os dois autores principais, tanto Durkheim quanto Weber, Marx, em certo sentido, se aproxima de Weber, falando um pouco dessa ideia de tipos de racionalidade, desse vínculo com a história, mas ele não perde o princípio analítico do positivismo. Ele não fala em neutralidade, ele não vai chegar nesse ponto, mas ele tenta, de alguma maneira, estabelecer esse princípio analítico que talvez o positivismo tenha trazido com tanto brilhantismo e o pensamento, principalmente o pensamento durkheimiano, tenha, né? Bom, algumas ideias, a ideia do materialismo histórico, que eu acho que é bem importante, aonde a gente vai encontrar algumas teses, principalmente em relação à forma como a sociedade se comporta, a tese do capitalismo, né? Bom, o materialismo histórico é um estudo sobre as camadas da sociedade e como, a partir do método da tese, antítese e síntese, a própria história vai se desenvolver. E com isso, as sociedades vão se desenvolver. Claro, Marx enxerga o princípio que desenvolve a sociedade a partir desse vínculo com, digamos assim, com o conflito, né? E ele vai enxergar como alvo desse conflito o capitalismo. Bom, capitalismo, a gente precisa corrigir algumas nomenclaturas, né? Capitalismo é um marxista olhando o neoliberalismo, né? Por que se chama o neoliberalismo com esse apelido, capitalismo? Porque se vincula a ideia de capital ao neoliberalismo, ou ao liberalismo, que era o próprio na época do Karl Marx. Mas tem outras ideias que são muito interessantes do Marx, como a ideia de ideologia, né? Por exemplo, ideologia, a gente pode simploriamente falar que ideologia para Marx é um conjunto de ideias. Mas o que é esse conjunto de ideias? Ou seja, é o conjunto de ideias vinculado à classe social. Ele divide, né, a realidade da sociedade em dois grandes blocos. Aqueles que são, digamos, proletários e aqueles que são os donos do capital. E ele começa a organizar tanto os conflitos que determinam quem é a sociedade ou como a sociedade se estrutura, a partir dessa lógica dual. Vejam como ele repete um pouco a filosofia platônica para tentar explicar a sociedade, né? E com isso, claro, a gente pode pensar assim, poxa, mas será que a gente perde alguma coisa por ser tão dualista? Eu acredito que sim, a gente perde algumas coisas, mas a gente pode olhar para as contribuições. Nesse sentido, tudo que a gente faz é ideológico. Ou seja, tudo que a gente tem vinculado a uma história é ideológico. Ou seja, se trata de um conjunto de ideias. E isso é importante, porque a gente começa a perceber como a sociedade é organizada. Além de tudo, a gente pode também falar um pouquinho sobre a questão da lógica do mercado, né? Como Marx descreve, a luta entre o proletário e os donos do capital, o conceito de mais-valia, que é o conceito que Marx estabelece como o valor para o trabalho do proletário. E são todos conceitos que vão vigorar muito em voga desse ideal de conflito. Talvez o conceito mais importante aqui, e a gente vai encerrar por aqui com isso, é o conceito de alienação. Marx evoca muito a filosofia hegeliana, estabelecendo como princípio norteador a ideia de consciência. Então, o consciente é aquele que se sabe e se reconhece dentro de uma classe social. Aquele que não se reconhece, ele é alienado, ou seja, ele foi expatriado, ele está fora do seu lugar, ele está fora da sua pátria. E com isso, ele vai procurar, de alguma maneira, se vincular à sua pátria, procurando sentido, procurando significado nas suas ações. Então, todo alienado, ele não se reconhece como alienado, mas ele reconhece o outro como alienado. E isso talvez seja a grande contribuição e o grande nó, o grande complexo da filosofia marxista, porque o que seria então não ser alienado, né? E talvez seja aí a grande pergunta, o que seria ser consciente?
E ao que parece, em todos os estudos que a gente anda vendo e lendo, né, ele retorna à tese hegeliana da dualidade da consciência do senhor e do escravo. É preciso essa dualidade para que ambos existam. Quando um dos polos falta, acaba a dualidade. E é baseado nisso que o Marx vai buscar a ideia dele de conflito, quer dizer, quando o trabalhador, quando o proletário acaba com a consciência de escravidão e busca com isso desmistificar essa dualidade entre proletário e donos do capital, acontece o que o Marx chama de revolução. Bom, a gente vai ficar por aqui com os conceitos básicos e os clássicos da sociologia, e a gente vai se encontrar falando um pouquinho mais sobre a sociologia contemporânea. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima.